Vamos iniciar agora o estudo de semelhança de figuras. Nós vamos ver o conceito, o que é semelhança, quando duas figuras são semelhantes e estudar em especial a semelhança de triângulos, relacionando essa semelhança com a aplicação do teorema de Tales. Figuras semelhantes são aquelas que possuem ângulos correspondentes semelhantes e lados correspondentes proporcionais. O que são ângulos correspondentes? São aqueles que estão na mesma posição. Quando o polígono for regular, ou seja, ele tiver os lados todos da mesma medida, os ângulos internos serão iguais. Mas quando eles não forem regulares, os ângulos internos serão diferentes. Aqui no caso eu tenho dois ângulos retos, um ângulo obtuso e um ângulo agudo, que é proporcional à figura menor. Lembrando que as medidas da figura maior para a menor estão sendo reduzidas à metade. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se e somente se eles tiverem os três ângulos ordenadamente congruentes. Então, o primeiro caso é ângulo-ângulo, os três ângulos internos de mesma medida e os lados homólogos proporcionais. O que são lados homólogos? São lados que estão em uma mesma posição, né? Se eu dobro um lado, os outros todos irão dobrar. E lado, ângulo, lado, se eu tenho dois lados homólogos proporcionais e um ângulo interno de mesma medida. Então, esses são os três casos de semelhança de triângulos. Nós temos aqui dois triângulos com tamanhos diferentes. Como saber se eles são proporcionais, se eles são semelhantes? Então, primeiro eu vou colocá-los em uma mesma posição. Então, aqui os dois triângulos, eles possuem um ângulo de 90 graus, um ângulo de 60 e um de 30. Se os três ângulos internos são iguais, então esses dois triângulos são semelhantes. No primeiro exemplo, na figura está representada a fachada de um prédio. Os segmentos de reta AB e CD são perpendiculares. O que quer dizer perpendiculares? Eles formam um ângulo de 90 graus com a base. E o segmento de reta AB e CD, eles são paralelos. Então, eles têm duas características. Eles são paralelos e eles são perpendiculares com o segmento BE. Então, vamos determinar a altura do prédio. Primeiro passo, nós vamos procurar enxergar os dois triângulos semelhantes que existem na situação problema. Então, no triângulo maior, o lado AB é a altura do prédio, eu vou chamar de X. No triângulo menor, eu tenho 12 metros. A base de B até E, lembrando que a base ela vai vir até aqui na pontinha. Então, 2.245 mais 5 vai dar 2.250. E aqui no triângulo menor, eu tenho 5. Então, se eles são proporcionais, eu vou pegar o maior para o menor e dizer que x está para 2, assim como 2.250 está para 5. E multiplicar cruzado. 5 vezes x é igual a 2.250 vezes 2. 5 vezes x, 5x. 2.250 vezes 2, 4.500. O 5 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 4.500 dividido por 5, 45 dividido por 5 vai dar 9. Então, a altura do prédio é igual a 900 metros. No segundo exemplo, no triângulo retângulo ABC, abaixo, a medida x em centímetros é. Então, nós podemos ver que nós temos um triângulo maior, que é o ABC, e temos aqui uma paralela formando um triângulo menor, que é o AB'C'. Primeiro passo, vamos separar esses dois triângulos para facilitar a compreensão. No triângulo menor, a base mede x, então de A até B'. De A até B eu tenho 12 centímetros. A altura do triângulo menor é 6 centímetros. Do triângulo maior é 8. Se eles são proporcionais, eu vou começar do menor para o maior. E eu vou dizer que x está para 12,
assim como 6 está para 8. E multiplicar cruzado, né? 8 vezes x é igual a 12 vezes 6. 8 vezes x, 8x. 6 vezes 2, 12 vão 1. 6 vezes 1, 6. 6 mais 1, 7. O 8 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 72 dividido por 8, 9. Então, 9 centímetros é a resposta que aparece aí na alternativa C. No próximo exemplo, Patrícia fez 2 chales semelhantes. Então, já falou que aqui eu vou ter uma razão de semelhança. Um para si e outro para a filha, como mostra a figura. Se o comprimento do chale da filha é a metade do comprimento do chale da mãe, qual é o valor de x? Então, o comprimento do chale da mãe é 180. Então, 180 está para 90. Assim como a largura do chale da mãe é 80. Então, assim como 80 está para x. Multiplicando cruzado. Lembrando que na mesma fração eu posso diminuir, cortando 0 do numerador com 0 do denominador. Então, 18 vezes x é igual a 9 vezes 80. 18 vezes x, 18x. 9 vezes 80, 9 vezes 8, 72, 720. O 18 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 720 dividido por 18, x vai ser igual a 40 centímetros. Então, de acordo com o enunciado, nós podemos perceber que se o comprimento do chale da filha é a metade, a largura também reduzirá a sua metade. Determine o valor de x na figura a seguir. Na letra A, nós temos 2 triângulos. Aqui eles estão na mesma posição. Então, primeiro vamos separar esses 2 triângulos para ficar mais fácil a visualização. A altura do triângulo maior é x. A altura do triângulo menor, 9. No triângulo maior, a base tem o quê? Vem 12 mais 4. 12 mais 4, 16. O triângulo menor, a base mede 12. Agora vamos armar a razão. X está para 9, pegando do maior para o menor. Assim como 16 está para 12. E multiplicar cruzado. 12 vezes x é igual a 9 vezes 16. 12 vezes x, 12x. 9 vezes 16, 144. O 12 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 144 dividido por 12, 12. Então, na letra A, o valor de x é 12. Na letra B, os meus triângulos já estão proporcionados aí de direções diferentes. Então, eu tenho que observar que eu tenho ângulos internos marcados também. Então, no primeiro passo, vamos separar esses triângulos. Bom, então, o ângulo reto já posiciono na mesma direção do ângulo reto. Aqui eu tenho 2, aqui também eu vou colocar 2 marquinhas para deixar os dois na mesma direção. A hipotenusa, que é o maior lado do triângulo maior, mede 12 e é o lado que está na frente do ângulo reto. Então, no triângulo menor vai medir 6. Agora, como que eu vou colocar corretamente aqui? O primeiro está na mesma posição, mas quem vai ficar desse lado? O 5 ou o 3? Então, eu vou olhar. O x é o menor lado do triângulo maior. Qual é o menor lado do menor triângulo? 3. Então, esse lado aqui mede 3. Eu posso ver assim também, ó. Ângulo reto com 2 marquinhas destacando o ângulo x. Ângulo reto com 2 marquinhas destacando o ângulo 3. Ângulo reto mais uma marquinha só, 10. Ângulo reto mais uma marquinha só,
5. Aí agora, vamos à proporção. Eu vou pegar o maior para o menor. X está para 3, aí eu posso pegar qualquer lado, assim como 10 está para 5. E multiplicar cruzado. 5 vezes x é igual a 3 vezes 10. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 10, 30. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 30 dividido por 5, 6, que é o valor de x. Observe a figura ABCD abaixo. Qual é o valor de x? Então, primeiramente, vamos colocar essas duas figuras em uma mesma posição. Bom, então a figura que eu deixei na mesma posição, eu já coloquei 6 e x. Agora, 3 e 4. Quem vai ficar desse lado? Quem vai ficar desse? Onde está o 6? Eu posso perceber na figura que eu tenho o lado menor. Então, aqui o lado menor mede 3. E esse aqui é o lado maior na segunda também. Então, se um mede x, o outro vai medir 4. E, determinando a razão, x está para 4, assim como 6 está para 3. Multiplicando cruzado, 3 vezes x é igual a 6 vezes 4. 3 vezes x, 3x. 6 vezes 4, 24. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 24 dividido por 3, 8. 8 é o valor que aparece aí na alternativa D. Os triângulos meu, que é o triângulo menor, e rei, que é o triângulo maior, são semelhantes. E os lados UM e RI são paralelos. O lado ME mede 12 centímetros. Qual é a medida do lado RE? Então, primeiro vamos desmembrar esses dois triângulos, né? Formar dois triângulos para fazer a comparação. Então, voltando ao enunciado, falou que o lado ME mede 12. Qual é a medida do lado RE? O lado RE mede x. Então, aplicando o teorema de Tales, nós temos que 12 está para x, assim como 15 está para 45. Multiplicando cruzado, 15 vezes x é igual a 12 vezes 45. 15 vezes x, 15x. 12 vezes 45, 540. O 15 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 540 dividido por 15 vai ser igual a 36. 36 centímetros é a resposta que aparece aí na alternativa D. Na situação da figura, mostra-se a sombra de um prédio e de um poste, próximo ao prédio, em um mesmo instante. As medidas são dadas em metro. Nessa situação das medidas, aquela que mais se aproxima do prédio é. Então, vamos encontrar a altura do prédio. Então, eu vou chamar a altura do prédio de x. A altura do prédio está para a altura do poste. Assim como a sombra do prédio vai estar para a sombra do poste. E vamos descobrir a altura do prédio. 3 vezes x é igual a 5 vezes 16. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 16, 80. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 80 dividido por 3, 26,66 infinito. Então, a altura do prédio é aproximadamente 26 metros e 7 centímetros, 70 centímetros. Então, valor aproximado. Então, nós encerramos aqui, né, a resolução de mais alguns exemplos com a aplicação do Teorema de Tales em situações problemas envolvendo semelhança de triângulos.